Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Queridos, vamos dar sequência à série de exposições em 1 Coríntios. Hoje vamos considerar os versos 12 e 13 do capítulo 5. Então abra a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, versos 12 e 13. Vocês já notaram uma situação interessante, comum em muitas famílias? Vou dizer qual. É normal no relacionamento familiar, normal, mas não é bom, tá, gente? Um meteu o pau no outro, mas ao mesmo tempo ficar seriamente ofendido quando alguém de fora faz o mesmo. Eu imagino que você já deve ter passado por isso, por uma experiência dessa, ou pelo menos já viu em algum filme, série, em alguma coisa. Eu vou dar um exemplo para se você não veio à sua mente. Uma mulher, exemplo hipotético, tá, gente? Uma mulher conversando com a colega de trabalho e começa a falar mal do marido. Diz que ele não malha, que é preguiçoso, que não ajuda em casa e etc. Até aí, entre aspas, está tudo bem, né? Porém, a colega de trabalho, sem noção, se empolga e começa também a detonar o marido da outra. Nesta hora, a esposa do coitado se ofende e diz: ei, nada disso. Só eu posso falar do meu marido, você não pode. Todo mundo já deve ter passado por isso. Eu já passei várias vezes. Essa situação é pior ainda quando tem filho envolvido no meio. Eu lembro de uma ocasião na minha juventude em que eu tinha um primo, ele não morreu, mas ele melhorou, graças a Deus, tá? Mas eu tinha um primo que na juventude, ele era muito folgado, não estudava, vivia em festa, e a minha tia, a mãe dele, dizia que ele era folgado, malandro, não queria saber nada com nada e tal. Um dia, um tio meu teve o desprazer de concordar com ela, com a minha tia, quanto ao julgamento do filho. Rapaz, foi uma das piores brigas familiares que eu já presenciei na vida. E olha que eu já presenciei várias. Nestes casos, o problema, tanto da imaginária colega de trabalho que falou mal do marido da outra, ou do meu tio sem noção, está no fato de que ambos não tinham competência no sentido de autoridade, não de saber fazer, mas não tinham competência, não tinham autoridade para julgar aqueles em que eles começaram a falar mal. Pois o marido não era da colega, mas sim da esposa, assim como o filho era da mãe e não do tio. No texto que vamos considerar hoje, Paulo vai delimitar a competência de julgamento sobre os de fora da igreja e a competência para julgar os de dentro da igreja. E é isso que nós vamos ver. Enfim, vou ler a palavra do Senhor que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 12 e 13. Diz assim: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não deve vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajuda a compreender aquilo que Tu queres comunicar para a Tua igreja. Apesar de mim, Senhor, que o Teu Espírito Santo grave em nossos corações a Tua palavra, Senhor, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nos 4 primeiros capítulos desta carta, nós estamos encerrando o 5º hoje. Paulo enfrentou o problema de divisão dentro da igreja, comportamento partidário. Haviam grupos que se formavam ali na igreja, em que uns se achavam melhores que os outros e consequentemente, se exaltavam e humilhavam os demais. Paulo, nesses 4 capítulos, em uma suma bem resumida, exortou eles a se arrependerem e buscarem, a igreja de Corinto se arrepender e buscar uma mesma forma de pensar entre todos, unidos em humilde comunhão, todos visando um alvo comum, que é glorificar a Deus. No capítulo 5, que é o que nós vamos encerrar hoje,
o foco do apóstolo muda. Paulo começa a tratar de um escandaloso caso de incesto e sobre como a igreja deveria reagir a tão grande imoralidade em seu meio. Se tem alguém aqui que não sabe o que é incesto, é relações sexuais dentro da família, tá? Entre familiares. No caso aqui, era um jovem que teve, um rapaz, homem, não sei a idade, que teve relação sexual com a mulher do pai. Então, Paulo trata, esse é o foco de Paulo no capítulo 5. Nos versos 1 a 5 do capítulo 5, Paulo mostrou que a igreja deveria abandonar a atitude orgulhosa de ficar pensando em seus grupos e se quebrantar, se arrepender com lágrimas do pecado que havia no meio da igreja e, consequentemente, aplicar disciplina sobre esse irmão imoral, expulsando ele da comunhão da igreja, quem sabe, para que futuramente ele se arrependa e volte arrependido para a comunhão. Nos versos 6 a 8, tudo do capítulo 5, Paulo alertou a igreja sobre o perigo que ela corria em permitir a presença desse pecador no seu meio. Se a igreja permitisse, estivesse em conformidade com um comportamento desse, certamente uma postura pecaminosa se alastraria no meio da igreja, e por isso Paulo exorta a igreja a tomar a atitude que eu já me referi, de excomungar esse pecador. Nos versos 9 e 11 do capítulo 5, Paulo ratifica a necessidade de uma postura ativa da igreja, e ele diz que a igreja não deve se associar com pessoas que, dizendo-se crente, ou seja, aqueles que afirmam que são crentes, são marcados por pecados impenitentes, ou seja, pecados sem arrependimento. E ele citou alguns: imoralidade, avareza, idolatria, calúnia, difamação, o alcoolismo, alcoólatra e ladrão, corrupção, etc. No texto de hoje, vamos ver Paulo estabelecendo que os membros da igreja devem julgar os que fazem parte da igreja, os que se envolvem nessas práticas que eu acabei de citar, sem arrependimento, e fazem parte da igreja, e que Deus é o juiz que julgará os de fora da igreja. É isso que nós vamos ver hoje, essa divisão de competências, de autoridades, tá bom? O primeiro ponto eu chamei de o juiz ou o juiz dos de dentro, o juiz dos de dentro, está lá no verso 12, diz assim: pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão de dentro? Os que estão dentro? Vamos entender esse texto aqui. Nestes dois versos que nós vamos considerar hoje, Paulo encerra o discurso sobre excluir os pecadores do seio da igreja. Só que aqui, Paulo, na primeira pergunta do verso, essa aí, e são duas perguntas retóricas, tá? Esse verso 12. A primeira é: como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Nessa pergunta, Paulo ainda está se referindo ao mau entendimento de uma carta anterior a 1 Coríntios, que nós vimos isso no sábado passado, quando da exposição do verso 11. Deixa eu lembrar os irmãos, caso você não estivesse aqui ou não lembre. Paulo enviou uma carta antes de 1 Coríntios para a igreja de Corinto, orientando aquela igreja, aos irmãos da igreja ali, a não se associarem com os imorais. Quando leram esta carta, esta exortação especificamente, os coríntios muito provavelmente entenderam que Paulo estava comandando eles a não terem nenhum tipo de relacionamento com ninguém que fosse imoral, ganancioso, idólatra, etc. Nós vimos que isso aqui não era possível, porque eles tinham que vestir roupas, eles tinham que comprar as coisas para comer, eles tinham que trabalhar. Então, não foi nesse sentido. Nós vimos isso aqui no sábado passado. Paulo diz que eles não deveriam se envolver com os imorais, mas não no sentido que eles deveriam sair do mundo, porque isso não era possível, já que no mundo, na melhor das hipóteses, quem não tem Cristo, quem não faz parte da igreja, é idólatra. Não estou nem dizendo que é todo mundo ladrão, alcoólatra, etc., que a gente sabe que não é.
tá bom? Mas quem não tem Cristo certamente é idólatra. No verso 11, que eu já citei, Paulo esclareceu então esse mal entendido, 11 do capítulo 5 da carta que nós estamos considerando. Paulo esclareceu esse mal entendido e esclareceu da seguinte forma, eu vou ler o verso 11, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Mas agora estou lhe escrevendo, ou seja, na carta anterior eu escrevi, vocês não devem se associar com imorais, mas vocês entenderam errado o que eu quis dizer. Aí ele vai explicar, mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, aí olha, entre vírgulas ele vai explicar, qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Então aqui Paulo esclareceu. Não é que quem fazia parte da igreja de Corinto não tinha que ter nenhum contato com um idólatra, por exemplo. Senão o cara não ia comprar na feira comida para comer. Porque ele ia ter que ter contato lá com o idólatra. Então não era esse o ponto. O ponto de Paulo é que não era para a igreja permitir no meio dela alguém dizendo-se irmão que fosse marcado por essas práticas pecaminosas sem arrependimento. Então era, com esse grupo vocês não devem nem comer. É isso que Paulo está dizendo. Assim, a ação energética exigida para a igreja não era relacionado aos pecadores impenitentes do mundo afora, mas os que fazem parte da comunidade cristã local. É isso que Paulo esclarece agora Paulo esclarece mais ainda agora com uma pergunta retórica. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Quando Paulo usa a expressão os de fora, ele revela suas origens judaicas. Os rabis judeus designavam as pessoas que pertenciam a uma religião diferente como sendo os de fora. De outro lado, os de dentro eram aqueles que seguiam a fé judaica. Nessa passagem, nessa pergunta retórica, Paulo explica que esses termos, respectivamente, usa esses termos, respectivamente, para o mundo, os pecadores do mundo, os de fora, e os da igreja, os de dentro. Tá certo? E é claro que a resposta para essa pergunta é negativa. Não tem como nós julgar, não tem como eu, Paulo, julgar os de fora. Isso para admitir que Paulo não tinha o direito de julgar todos os pecadores do mundo. Porém, escuta bem que às vezes a pessoa confunde muito isso aqui, tá bom? Paulo está dizendo que ele não tinha autoridade para definir julgamento de todos os pecadores do mundo. Mas isso não quer dizer que Paulo aprovava tinha que aprovar, consequentemente, a vida pecaminosa dos incrédulos. Muito pelo contrário, não era essa a postura de Paulo. Veja a reação dele diante da pecaminosidade que ele viu na cidade de Atenas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 16. É um texto relativamente conhecido. Paulo estava andando ali em Atenas, viu ídolo para tudo quanto é lado. E aí, aqui no verso 16, é só a conclusão. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. A questão, então, aqui, meu querido, não é sobre você fazer julgamento sobre o que é certo e o que é errado. É claro que nós devemos fazer isso. Inclusive, a gente vai ver no capítulo 6, mais na frente, na sequência. No entanto, Paulo está falando de autoridade e competência. Competência de realizar, executar julgamento. O círculo de competência de Paulo não tinha influência fora da igreja. O círculo de autoridade de Paulo não tinha influência de fora da igreja. Eu vou tentar ilustrar com uma prática aqui também, um caso hipotético. Se eu vejo um irmão, um jovem, um adolescente aqui da igreja, que está andando numa direção errada, eu tenho autoridade estabelecida por Deus para chegar lá e dizer, meu irmão, eu acho que você não deveria fazer isso. Eu acho que você deveria caminhar nessa direção. Isso aqui está errado o que você está fazendo. Você está desagradando a Deus. Isso aí, quer você queira, quer você não queira, é um dos munos, é uma das obrigações de um pastor.
No entanto, eu não posso chegar lá na Praça da República domingo, sair daqui da igreja e sair, olha, tu tá errado, isso é pecado, isso aqui é pecado, no mínimo vão pensar que eu sou maluco, tá certo? Por quê? Porque Deus estabeleceu áreas de autoridade e competência. Por exemplo, outro exemplo é o pai. O pai, ele tem autoridade sobre o seu filho, mas ele não tem autoridade sobre o filho do outro. Está entendendo? Então a ideia aqui que Paulo está tratando é essa. Isso porque quanto aos de dentro da igreja, a autoridade era da igreja e Paulo manifestou o seu julgamento, como nós vimos no verso 3 do capítulo 5. Olha aí, volta um pouquinho, lê o verso 3. Paulo está dizendo, eu não posso julgar os de fora, mas os de dentro ele deu o julgamento dele. Olha lá no verso 3, 5:3. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Ou seja, para os de dentro, Paulo, que fazia parte da igreja, era o apóstolo da igreja de Corinto, foi o fundador da igreja, o plantador da igreja de Corinto. Ele tinha autoridade para dar o seu julgamento, condenar, como ele diz aqui, mas para os de fora, não. Paulo, lembrando um detalhe, o fato dele dar o parecer dele, a competência absoluta não é de um indivíduo ou uma pessoa, mas da igreja, e é isso que Paulo está exortando a igreja a fazer, a expulsar o camarada lá incestuoso. E Paulo faz uma outra uma segunda pergunta retórica, que mostra agora com uma resposta positiva qual é a atribuição da igreja. Nós não podemos julgar o de fora, mas ele diz, não devem vocês julgar os que estão dentro? A resposta para essa pergunta já não é negativa, mas positiva. Sim, nós devemos, Paulo. Essa deveria ser a resposta da igreja de Corinto. Ou seja, quando um membro de igreja intencionalmente persiste no pecado e recusa a arrepender-se, a igreja precisa exercer a disciplina. Logo, consequentemente, qualquer pessoa que afirme ser membro da igreja precisa se comprometer em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir porque esse parágrafo é muito importante. Quando um membro da igreja intencionalmente persiste no pecado e se recusa a arrepender, a igreja precisa exercer a disciplina. Logo, qualquer pessoa que afirme ser membro de uma igreja, como aqueles aqui que dizem ser membro dessa, como eu, precisa se comprometer em obediência ao Senhor Jesus Cristo. A disciplina eclesiástica não é, como já disse, de autoridade última de indivíduos nem de líderes, mas a igreja toda é responsável por administrar a disciplina. É isso que Paulo está ensinando. Olha, eu já condenei, eu não estou aí, mas eu já condenei a prática desse irmão. Vocês devem condenar. A igreja em Corinto deve condenar também. Há algumas aplicações para nós aqui nesta noite. Primeiro, isso aqui é muito importante. A validade, a licitude da sua participação na igreja está diretamente vinculada à sua obediência a Deus. Isso aqui é muito sério. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Porque eu só sei essa palavra que é do meio jurídico, licitude. A validade, talvez essa seja a validade da sua participação na igreja está diretamente vinculada à sua obediência a Deus. Aquele que não está disposto a obedecer às normas da palavra de Deus na igreja, as doutrinas defendidas pela igreja, a organização da igreja, muito provavelmente está no lugar errado. Se você está aqui na igreja e você acha que está tudo errado, que não é assim, que eu não preciso obedecer, que eu não tenho que ser santo, que eu não tenho que lutar contra o pecado, que são coisas que a gente exorta aqui continuamente. Se você acha que isso não é para você, tudo bem, pode até não ser para você, mas você está na igreja errada. Esse é o ponto. A igreja
é um lugar de submissão à vontade de Deus, para se cultivar submissão à vontade de Deus, se cultivar submissão aos líderes estabelecidos, aos pastores, os líderes de departamento, a ensinar a submissão das esposas para com os maridos nos moldes bíblicos, não o que vem na sua cabeça que isso significa, tá certo? Aqui é o lugar para nós aprendermos isso. Pessoas rebeldes e insubmissas são uma anomalia na igreja. Nós, cristãos todos, sem exceção, somos chamados a obedecer. O mundo ensina aí que você não precisa obedecer. O mundo ensina que cada um é dono do seu próprio umbigo. Mas a palavra de Deus é diferente. A comunhão dos santos deve ser diferente. A família bíblica deve ser diferente. Todo mundo é chamado a obedecer a alguém. Eu sou chamado a obedecer. Vocês são chamados a obedecer. Puxa, pastor, por que assim é muito difícil? Eu não quero obedecer ninguém. Para que nós possamos seguir os passos do Mestre Jesus é preciso. Olha o que ele disse em João 6,38. Até Jesus, Deus encarnado, veio para obedecer, meus irmãos. Por que eu e você temos que ser diferentes? Olha o que ele diz. João 6,38. Pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Está aí. Exemplo de obediência. Cristão, pequenos cristos devem ser pessoas obedientes. Você no seu trabalho, você deve ser obediente ao seu chefe. É claro, deixa eu dizer uma coisa que eu acho que eu ia dizer em outro momento, mas eu já vou adiantar. É claro que toda autoridade é derivada, tá certo? Toda autoridade vem de Deus e aí ela é derivada para cada um. Por exemplo, o pai tem autoridade sobre o filho, porque Deus deu autoridade para o pai ter autoridade sobre o filho. O Estado tem autoridade para governar, porque Deus deu autoridade para o Estado governar. A igreja tem, os pastores, a igreja tem autoridade sobre os membros, porque Deus deu autoridade para a igreja. Isso que é ser derivado, tá certo? A autoridade que essas instituições, pessoas, etc. têm, não surge deles mesmos, mas vem de Deus. Isso aqui tem que ter uma consequência clara. Toda autoridade é derivada e está vinculada à palavra de Deus. Se o seu pai, o seu pastor, o seu chefe, qualquer pessoa que seja seu marido, lhe pedir algo que é contra a palavra de Deus, então você não deve se submeter a essa autoridade, porque toda autoridade é derivada, tá bom? Fecha parênteses. Eu acho que já me adiantei, mas não tem problema. Sobre nós, então, agora vamos voltar a falar da autoridade da igreja. Não recai a responsabilidade de exigir comportamentos A, B ou C dos descrentes, mesmo que a forma deles viverem seja pecaminosa e nos incomode. Isso é normal. No entanto, eu não posso exigir. É como você querer que um mudo fale. Você não pode exigir que o mudo fale porque ele não sabe falar. Aquele que vive no mundo que não tem Cristo é cego e escravo do pecado. O escravo é aquele que faz o que o seu dono manda. Ele não tem opção de não fazer. Tá certo? Então tenha isso em mente. Quanto aos de dentro, porém, quanto a nós da igreja, nós temos que ser zelosos quanto ao comportamento na igreja. Não é responsabilidade apenas de pastores e líderes zelarem pela santidade na igreja local. Não é responsabilidade apenas de pastores e líderes zelarem pela santidade na igreja local. Como eu posso fazer isso, pastor? Não pense que é acusando, tá? Já tem Satanás para acusar. Não pense que é acusando. Isso aqui é muito importante que eu vou dizer. Se você encontrar um irmão em pecado, não acuse o irmão, mas ajude ele a lutar contra o pecado. Exorte, ore com ele, esteja ao lado dele. Claro que você vai corrigir com palavras, com jeito, se for preciso. Mas é dessa forma que nós podemos ajudar um ao outro. Não tenha aquela postura de dizer assim, eu estou fazendo isso, mas o irmão é pior. Problema do irmão se ele é pior. O pecado do irmão não justifica o seu.
pelo contrário, a nossa postura, aqui Paulo está falando de responsabilidade da igreja, e claro que recai sobre nós, é ajudar o irmão a lidar com os pecados, e não usar os deles como desculpa para o nosso. E, de última análise, se for preciso, se vocês entenderem que é bíblico, apoie a sua igreja em casos difíceis de disciplina eclesiástica. Segundo ponto, juiz dos de fora. Deus julgará os de fora. Está no verso 13. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Pelo fato de que a igreja não deveria julgar os de fora, uma questão poderia surgir. Então, os não crentes não serão julgados? É claro que serão, mas o juiz será outro. É isso que Paulo destaca no verso 13, ele diz claramente: Deus julgará os de fora. Em outras palavras, Paulo está dizendo: deixe o julgamento dos de fora com Deus, que é tanto onisciente como onipotente. Afinal, como diz Abraão em Gênesis 18, 25, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? A resposta é sim. A ideia por trás desse julgamento é que Deus já julga no tempo presente. Nada foge do campo de visão de Deus, mas esse julgamento que já acontece agora será concluído definitivamente no dia do juízo divino, no juízo final. A igreja, resumindo, administra a disciplina por amor à sua pureza, zelo pela pureza e santidade da igreja, enquanto Deus julga as pessoas de fora, as pessoas do mundo. É claro que Deus certamente julga os membros da igreja que estão em erros, mas a tarefa de expulsar pecadores impenitentes é um dever que recai sobre a igreja, e a igreja precisa exercer. Na última parte do capítulo, Paulo cita uma conhecida expressão do Antigo Testamento. Ele diz: expulsem esse perverso do meio de vocês. Essa expressão, com alguma variação, aparece repetidas vezes em Deuteronômio, como Deuteronômio 17, 7, 19, 19, 21, 21, e vai-se embora. Eu vou citar apenas Deuteronômio 24, 7. Diz assim, Deuteronômio 24, 7. Se um homem for pego sequestrando um dos seus irmãos israelitas, tratando-o como escravo e vendendo-o, o sequestrador terá que morrer. Aí está aqui a frase que Paulo está replicando: eliminem o mal no meio de vocês. Sabemos que essa expulsão a que Paulo se refere é entregar, como ele diz lá em 1 Coríntios 5,5, entregar o homem pecador, no caso específico o incestuoso, a Satanás, ao mundo. Está lá em 1 Coríntios 5,5. Entreguem, ou seja, expulsem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Lembrem que a chamada de Paulo direciona a um homem, essa chamada de Paulo é direcionada a um homem específico, mas há um contexto. O comando deve ser aplicado em qualquer outra situação. O comando deve ser aplicado em qualquer outra situação em que alguém na congregação pratique o mal deliberadamente. Se tem alguém no meio da igreja, eu vou dar um exemplo que um pastor amigo meu me contou recentemente. Ele foi fazer um curso na igreja do pastor Mark Dever, lá em Washington, nos Estados Unidos. E lá ele presenciou um acontecimento positivo. Aquela igreja aplicou uma disciplina eclesiástica a um irmão lá que tinha traído a esposa e teve um relacionamento extraconjugal. A igreja se reuniu e expulsou aquele homem da sua membresia. Ele foi expulso. O meu amigo, o pastor, ele não participou da expulsão, já tinha corrido há muito tempo. Mas ele participou do retorno deste homem. Lá a igreja se reuniu, este homem leu uma carta
Aqui é só um exemplo, tá? Ele leu uma carta dizendo que ele se arrependia, confessou o pecado, já tinha confessado, já tinha se resolvido com a esposa, tá? Não foi só falar, ele já tinha se resolvido com a esposa, já tinha voltado com a esposa, e agora ele estava pedindo para que a igreja aceitasse de novo ele no meio da comunhão. E aí a igreja, unanimemente lá, entendeu que aquele camarada se arrependeu de fato e o aceitou de volta. Essa aqui é a ideia de Paulo. Paulo tem essa ideia aqui quando ele fala em expulsar. A severidade de deixar um pecador sem apoio e cuidado da igreja é comparável à excomunhão de banidos sociais e morais na sociedade judaica. Quando o pecador enfrenta total, a impossibilidade de participar da comunhão, de estar na igreja, de ter comunhão com os irmãos, é possível que ele seja levado a compreender a necessidade de arrependimento real. A disciplina da igreja é planejada para causar essa constrição no coração do pecador e nutrir nele um desejo de retornar arrependido aos cuidados do Senhor Jesus e da igreja. É por isso que Paulo diz: expulsa esse homem do meio de vocês, para que, vivendo no mundo, afastado da igreja. Hoje em dia, existe um problema em disciplina, um problema em disciplina eclesiástica. Porque o camarada vem aqui, digamos aqui, hipotético, tá aqui nessa igreja, igual esse caso, o camarada tem um caso extraconjugal. A igreja se reúne, não, vamos expulsar. Hoje em dia, dificilmente chega nesse ponto, sabe por quê? Porque quando ele vê que o negócio, o cerco está apertando, ele vai para uma outra igreja ali do lado. Aí lá na igreja, tem igreja que não é muito zelosa com isso, aí a igreja recebe. Aí, então, ele vai sempre se sentir em comunhão de alguma forma. Aqui no caso era diferente. Não tinha, talvez tivesse apenas uma igreja na cidade de Corinto. Muito provavelmente só tinha uma. Então, se o cara é crente de fato, e você tira a possibilidade dele participar de qualquer comunhão da igreja, isso aí gera consequências, e o objetivo de Paulo era esse, que essas consequências trouxessem, se o pecador fosse de fato um crente, ao arrependimento e à comunhão de volta da igreja. Algumas aplicações. Neste texto, Paulo nos apresentou, no total, duas competências sobre julgamento em relação aos homens: a igreja sobre os seus membros e Deus para os ímpios em geral. Porém, é claro que a competência da igreja, como eu já disse, é derivada e operacional, pois em última análise o juiz soberano é sempre Deus, e Paulo sabe disso. Leia comigo aí 1 Coríntios capítulo 5, verso 4 e 5. Olha no poder de quem que o julgamento é realizado. Paulo está falando em assembleia aqui, tá? Olha aí Paulo falando em assembleia da igreja. Quando vocês estiverem reunidos, em nome do nosso Senhor Jesus, olha aí, nome de Jesus, tá? Estando eu com vocês em espírito, ele tinha acabado de anunciar a condenação dele, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a autoridade para a igreja julgar, na verdade, era a autoridade e o poder do Senhor Jesus. Então entregue o homem a Satanás e etc, nós já falamos aqui. Aí eu disse que eu tinha adiantado aqui, eu ia falar das autoridades derivadas do marido da igreja, pastores, etc. É sempre submissa à vontade de Deus revelada na Escritura, porque toda autoridade procede de Deus. Uma verdade que nós podemos extrair deste texto é que todo pecado humano será julgado, não se engane. Deus não ignora nenhuma de nossas falhas, nenhuma das nossas incoerências, nenhuma das nossas imoralidades. Tudo será julgado, como escreveu Salomão. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Deus, meus irmãos, conhece cada pensamento impuro meu e seu, cada olhada cobiçosa minha e sua, cada vídeo indecente que porventura nós tenhamos visto, cada ira incontida, cada fofoca, cada maledicência, cada insubmissão, cada murmuração, cada pensamento e comportamento orgulhoso, cada jeitinho brasileiro de se dar bem. Tudo isso e muito mais não está velado diante dos olhos do Senhor.
O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, nós sabemos por conta disso, se cada um se autoavaliou, que nós seríamos de qualquer forma merecedores da justiça de Deus e da condenação do inferno. Graças a Deus que diante das competências operacionais do juízo divino, existe uma forma de encontrarmos absolvição, justificação e salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. O justo pagou pelos injustos. Jesus morreu para pagar pelos injustos. E aqui os injustos não são os ímpios do mundo, são os crentes no julgamento divino. Eu creio que ninguém mais, eu termino com este trecho da Escritura, eu creio que ninguém mais descreveu, que ninguém descreveu de forma mais bela essa troca em que o justo pagou pelos injustos do que o profeta Isaías. Isaías 53, versos 4 a 6. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus tomou as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, nós temos paz por causa disso, porque esse castigo que era nosso estava sobre Ele. E pelas feridas dele, nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, para o seu próprio umbigo. E o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus Cristo, a iniquidade de todos nós. Existem alguns círculos de competência, mas a verdade absoluta é que todo mundo um dia vai ser julgado. Se você está aqui e verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus, a sua vida reflete que você entregou a sua vida a Jesus, então você pode ficar tranquilo, porque naquele dia de julgamento o Senhor vai olhar e vai dizer: vinde bendito do meu Pai. No entanto, se você teima contra Deus, anda em conformidade com o pecado, acha que é normal pecar, tem pecados que é coisa do passado, não busca aprender à luz da palavra, quando escuta o pastor dizendo algo que desagrada, ignora, prefere manter o seu comportamento, acha que está legal, que não precisa melhorar. É possível que a sua vida reflita que você não experimentou a verdadeira conversão. E aí, se você não experimentou, Jesus não pagou pelo preço dos seus pecados. E um dia você enfrentará a justiça divina. Ai daqueles que um dia serão julgados pelo Deus de toda a terra. Que nós possamos saber, ter ciência que um dia seremos julgados. Mas ter ciência, nós que cremos em Cristo Jesus, que nós não seremos mais condenados porque Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado. E a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.